Desde que o Looking for Heroes começou, eu tenho compartilhado as minhas experiências através de textos no site, nas redes sociais e de fotos. No último ano eu passei a gravar vídeos, mas vídeos onde eu não apareço. E aí agora eu tenho me desafiado a passar para esse novo nível. E aí, para encontrar meio um norte por onde eu começar, eu fiz uma enquete no Instagram do Looking for Heroes, e eu perguntei o que as pessoas gostariam que eu falasse. E entre as coisas que apareceram lá, entre as coisas que foram apontadas, alguém apontou que gostaria que eu falasse sobre o uso que eu faço dos fluxogramas nas minhas aulas. Então, vai lá! Em primeiro lugar, deixa eu falar de onde veio a inspiração. A inspiração veio depois que eu fiz o programa de imersão na Índia, na Riverside School. Eles trabalham bastante lá com facilitação visual. Muitas vezes o aluno não vê muito sentido naquilo que o professor está entregando para ele. E aí, se ele não vê sentido, ele não consegue trilhar um caminho de aprendizado. E aí, então, a inspiração veio da Índia. Eu sei que com o vídeo ninguém mais anda querendo ler textos, mas eu fiz uma publicação em 28 de fevereiro de 2018, eu estou aqui com o site aberto, lá no site do Looking for Heroes. Então, lá já tem um material compartilhando isso, tem até fotos. Em primeiro lugar, eu coloco todo o meu plano de aula em forma de mapa mental ou fluxograma, numa linha do tempo. De forma que o aluno perceba, entenda de onde eu vou partir, por onde a gente vai passar e até onde eu vou chegar. E nisso, ele já começa a ver sentido, ele já começa a entender um porquê que eu estou propondo aquilo para ele. Ele vai tendo ali em cada dia ou em cada fase da semana que atividade a gente vai fazer e o que eu pretendo com cada uma dessas atividades. E nessa linha do tempo, eu explico para o aluno, ele também vai percebendo o porquê de cada etapa, que elas se complementam e elas vão dando base para que ele passe para as fases seguintes. De cara, eu percebi que os alunos se sentem mais seguros, assim, porque eles sabem direitinho o que a gente vai fazer durante a semana e o que eu espero que eles desenvolvam naquele período. Então, essa é uma das formas como eu uso o fluxograma com os meus alunos, apresentando a eles o meu planejamento da semana, por exemplo. Eu não faço isso sempre. Ano passado eu fiz mais, esse ano eu não fiz tantas vezes. Uma atividade muito emblemática que eu fiz com eles ano passado foi trabalhar a palavra autocontrole. E então eu criei um fluxograma, um mapa mental, em torno dessa palavra, onde a gente partia desde de um estudo etimológico da palavra, até passando por leituras de textos que ajudavam a trabalhar o sentido dessa palavra, passando pelo emprego dela no dia a dia, até sobre uma reflexão sobre como o autocontrole impacta a vida de qualquer criança na escola, por exemplo. E eu lembro que eu escolhi trabalhar a palavra autocontrole através de um fluxograma, porque os alunos são bastante conflituosos, e eles começavam conflitos bobos por coisas mais simples, eles não sabiam como que aquele conflito tinha começado. E aí eu lembro que depois disso, quando surgia alguma intriga ali, alguém ia lá e lembrava assim, ei, autocontrole, autocontrole. E então eu percebi esse resultado bem legal assim neles, trabalhando a palavra autocontrole através de um fluxograma. Planejar é muito importante, né? Criar projetos é muito importante, pensar antes de executar é muito importante. E então também, depois da minha vinda da Índia, eu comecei a ensinar os meus alunos a planejar o texto. E aí a gente planeja textos através de fluxogramas. Então, por exemplo, o aluno ele vai fazer um texto sobre ele. Então, o núcleo desse fluxograma ou mapa mental é o nome dele. E aí ele vai criando ramificações com áreas da vida dele que ele deseja falar. Eu tô com um aqui na mão, por exemplo, de um aluno que ele colocou o nome dele, né, no centro, Bruno, e aí ele dividiu em 3 áreas: escola, diversão e família. E aí dessas 3 áreas ele faz outras ramificações. E aí então já fica claro para ele que o texto sobre o Bruno vai ter 3 parágrafos principais, né? Um parágrafo falando sobre família, outro falando sobre escola e outro falando sobre diversão. E aí quando ele vai escrever o texto, e no caso aqui ele escreveu, aconselho vocês também a entrarem no site porque lá vai ter as imagens, o texto é muito mais certeiro, bem mais objetivo, ele gasta menos tempo produzindo esse texto, ele faz o texto com mais segurança e o texto tem mais qualidade, tem mais sentido. E um outro uso que eu faço dos fluxogramas com os meus alunos é levando eles a construir mapas mentais
de textos que eles acabaram de ler. Então é como uma forma de interpretação de texto. Então a gente lê um texto e eu proponho a eles que criem um fluxograma com as ideias principais daquele texto. E assim, resumindo ao máximo os resultados que eu percebo nos meus alunos com esse trabalho: autonomia, né? Quando eu entrego para eles um fluxograma onde tem todo o meu planejamento ali para uma semana, por exemplo, eu percebo que eles ficam mais seguros, autônomos. Quando eles faltam um dia, eles retornam e eles sabem o que eles perderam e onde a gente já está. Nos textos eu percebi mais qualidade, mais profundidade, mais objetividade, e eu percebi inclusive uma melhora na estética dos textos. Os textos são melhor divididos, os parágrafos são mais definidos, enfim. E, além de tudo, por você estar utilizando um recurso inovador, que não é tão comum em sala de aula, a gente acaba também aumentando, melhorando o engajamento dos alunos. Então é isso. Espero ter conseguido explicar mais ou menos como eu utilizo os mapas mentais e fluxogramas em sala de aula. Se tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, escreve aí. E eu também não posso deixar de convidar para o Day Lab, dia 14 de setembro de 2019. Mais de 20% das vagas já estão ocupadas, e o evento inicialmente era para ser para Goiânia e ele já é quase que um evento do estado inteiro. Então eu te aconselho, corre, entra lá no Simpla, faça sua inscrição e esteja com a gente, porque vai que a gente discuta lá um pouquinho sobre fluxogramas também. Inclusive é uma ideia, né, para uma oficina. Então, valeu, mandem mais coisas que vocês querem que eu fale sobre as viagens, sobre as escolas que eu conheci, sobre os projetos. Manda dica aí que eu vou tentar gravar algum vídeo. Valeu então, até a próxima.